Eu quero compartilhar com você algo essa manhã que fala sobre a graça de Deus em nossa vida. Todos nós estamos cientes e necessitamos da graça de Deus. Todos nós. Esse é fato. Se vocês estiverem com calor, vocês podem ligar o vento e vai melhorar um pouquinho. Mas Sócrates disse uma célebre frase. Ele disse: viver uma vida em ignorância não vale a pena viver. E quando você vive uma vida ignorante sobre as coisas que acontecem à sua volta, a nossa vida ela perde a graça, né? Você fica, parece que não tem a mesma emoção, você não tem aquela vontade às vezes, né? E também isso é verdade quando o cristão não tem consciência da graça de Deus. Eu disse aqui no início que a graça de Deus e a misericórdia de Deus são os assuntos mais belos da Bíblia, são os mais fantásticos e os menos compreendidos. A gente não entende o que é a graça de Deus se a gente não sabe o que é a misericórdia de Deus. A gente não entende muitas vezes. E quando nós não temos essa consciência, a vida perde a beleza. Então por que você é cristão, por exemplo? Por que você está aqui? Se a gente não entender graça e misericórdia de Deus, isso aqui não faz sentido, gente. Sabe? Não tem beleza nenhuma. A nossa vida cristã perde o sentido. Sabe? Se eu não entendo que é a graça de Deus que me trouxe aqui, que me faz ser o que eu sou, que me tomou de onde eu estava e me tornou em que eu sou, se eu não entendo isso, a vida cristã perde o valor, perde a graça. Não tem graça nenhuma. Mas na consciência da graça de Deus, quando nós entendemos ela, a gente vai perceber que é nela que vem a nossa liberdade, é nela que a gente tem a autoridade, também nós encontramos poder, amor, adoração e vida abundante. Eu tive um professor na faculdade e ele é psicólogo e ele disse: a maioria dos pacientes dele são cristãos. A maioria. E existe até um estudo científico explicando por quê. Você sabia que entre as pessoas que mais precisam de psicólogos estão os evangélicos. Os católicos ainda se livram disso. Porque ele diz porque tem uma coisa muito interessante no catolicismo, que é a confissão. Então a pessoa vai no padre, mesmo que obrigada, mas ela fala de coisas, às vezes ela está falando de coisas que está dentro dela mesmo, incomodando, e ela acaba confessando e acaba fazendo uma catarse. Com os evangélicos isso não acontece, porque nós lemos lá que nós temos um mediador entre Deus e os homens, nós não precisamos confessar, nós não precisamos nos abrir com ninguém, então nós nos abrimos com Deus. Só que nem sempre isso acontece, né? A gente fica caladinho lá e fica sufocando as nossas dificuldades, e aí a gente acaba ficando extremamente detonado, emocionalmente, espiritualmente e tudo mais. Então esse tipo de coisa acaba nos dando um problema, né? Por que o cristão é assim? Porque nós não entendemos que graça que traz a vida abundante. E aí a gente lê lá o texto de João 10:10, quando Jesus diz: eu vim trazer vida e vida em abundante, e diz: eu não tenho essa vida. Cara, isso aqui não é a minha vida, cara, eu não tenho vida abundante. Porque nós não entendemos as questões. Então, o que há de tão maravilhoso na graça de Deus? Estou aqui falando de graça, mas o que há de tão maravilhoso nisso? Como favor imerecido de Deus, e a gente cantou aqui a música, graça, seu imenso favor, como favor imerecido de Deus, a graça nunca pode ser conquistada com o seu próprio mérito. Nunca pode. Você não vai conquistar a graça de Deus fazendo coisas para Deus. Ou se ficar bonzinho para Deus aceitar você. Não vai. Não é assim que a graça funciona. Graça significa que Deus, de livre e espontânea vontade, acolhe o pecador, mesmo com todos os seus defeitos, problemas e melações, mesmo com tudo isso, Ele pega essa pessoa e se manifesta na vida dessa pessoa, transformando ela em algo que Ele tem planejado. Então, gente, você pode ser um cara, às vezes nós gostamos de dizer, esse não merece, né? Nós exercemos um tipo de julgamento sobre a pessoa. Esses tempos atrás eu estava pensando num dos piores, talvez, criminosos do nosso país. Você tem ideia de quem poderia ser o pior criminoso do nosso país? Ok,
Mas vamos falar de criminosos mesmos que cometem... Sim, é um crime. A questão de corrupção, isso é crime, tudo bem. Mas... sei, aqueles que arrastaram o menino, né? Aquele menino que foi arrastado por alguns quilômetros, preso no cinto de segurança lá de fora do carro. 3 meninos fizeram isso, 2 menores, não foi isso? Uma coisa assim. Quando nós vemos esse tipo de coisa, nós queremos que essa pessoa morra ou sofra coisa pior, não é verdade? Isso é uma expressão humana, algo humano. Nós queremos que essa pessoa sofra aquilo que essa outra criança sofreu e um pouco mais. Isso se chama vingança. Se chama vingança. Então nós queremos vingança, nós queremos ir à forra. A pessoa fez, ela recebe o que ela fez e um pouco mais. Agora, como que eu lido quando eu olho para a Bíblia e vejo que essa pessoa também é alvo da graça de Deus, que fez esse crime? A gente não quer aceitar isso, não é? A gente não quer. Só que a Bíblia diz que também está disponível para essas pessoas. Como que eu lido com isso? Então, é um pouco chocante, né? Como é que a graça de Deus... Como é que eu vou lidar com a graça de Deus para um criminoso que para com arma no teu carro, né? Faz você descer com o teu filho, como aconteceu com você, né? E você fica com o trauma, você fica com o prejuízo, e você sabe que esse garoto depois, por ser menor, vai ter uma pena sócio-corretiva e vai embora, e pode fazer coisas piores, e nada vai acontecer. E você pensa, puxa, essa pessoa também... Você ainda disse, eu tenho dó dessa pessoa, né? Mas, como que a gente lida com isso? Não é difícil? Puxa, como é que essa pessoa não merece a graça de Deus? Pois eu vou dizer, você também não merece. Oi? Então, a graça de Deus, olha só, a graça de Deus é... Deus livremente escolhe ir na sua direção, na sua podridão. Deus vem e escolhe ir na sua direção quando você está com toda aquela podridão, seus defeitos, manias, e se manifesta no teu erro, no erro humano. Essa graça se manifesta no erro, no pecado, na fraqueza, na perda e no desgosto. É lá que a graça de Deus se manifesta, na podridão. Então é lá que ela se manifesta e transforma a vida da pessoa. Então, graça de Deus, você pode passar isso aí, Bruno. Graça de Deus é muito mais do que uma segunda chance. A graça de Deus, ela vem corrigir a nossa incapacidade, o nosso fracasso, e nos proporciona mudança de vida. Sabe quando você tenta e não consegue? Sabe? Tenho amigos que trabalham com drogados, né? com pessoas dependentes químicas, e eles dizem... A pessoa vai lá, ela quer desesperada, ela chega para você desesperada, eu quero sair. Aí você vai, você pega a pessoa, você dá um banho nela. Eu participei disso lá na cena. A Sônia ficou lá 1 mês, sabe como isso funciona. Você vai lá, dá roupa nova para a pessoa, você dá banho, você leva, oferece uma comida gostosa, digna, como diz a Conceição, uma vida digna. De repente essa pessoa some. E aí você vai atrás dela e percebe que ela está na rua de novo, fumando crack de novo. Você diz, meu irmão, agora dessa vez vai com a cinta. E não é assim, sabe? Não é assim que... E a graça de Deus se manifesta lá. E é assim também na nossa vida, sabe? Nós éramos pessoas assim. E nós somos pessoas assim. Que hoje nós chegamos diante de Deus, Deus me perdoa, amanhã a gente está lá de volta no lamaçal. Né? Se rolando na lama lá de novo. Diz, meu irmão... Então, graça de Deus se manifesta no nosso fracasso e na nossa incapacidade. E hoje, essa manhã, nós temos uma passagem que mostra algumas imagens bem claras da graça de Deus agindo na vida de uma pessoa. Então, nós temos hoje, em 2 Samuel capítulo 9, alguns personagens. Nós temos Davi, que é um dos personagens que aparece aqui. Nós temos um membro da família de Saul, né, que é Mefibosete. Se você ainda pretende aumentar a sua família, como é o caso do Léo e da Débora, Mefibosete é um bom nome, né? Oi? Frida e Raquel, por que não, né? Cláudio e Rafa, por que não, né? Então, mas Mefibosete é um bom nome, já pensou? Mefi. É mesmo? Eu acho que os pais não têm responsabilidade nenhuma de dar um nome a uma criança desse, né? Vai sofrer bullying o resto da vida.
Mas Mefibosete tem um significado interessante. Significa aquele que Mefibosete é homem. É homem. Mefibosete significa, na verdade, é Mefibal, que significa aquele que é inimigo de Baal, ou que destrói Baal. Né? Baal era um deus filisteu na época. E Mefibosete era filho de Jonatas, amigaço de Davi. Quem era Jonatas? Filho do rei Saul. Então Mefibosete era neto do rei. Ele era de uma linhagem real. Então Mefibosete, aos 5 anos de idade, o pai morre na batalha. Jonatas morre. E o avô também, Saul. E naquela época você tem a tradição. Quando um novo rei toma o lugar, todos os descendentes do rei anterior são mortos. Todos. Para que no futuro eles não se rebelem contra o rei. Então todos os descendentes são mortos. Todos. Quando o rei Saul morre e Jonatas morre, a babá desse menino, sabendo dessa tradição de que ele seria morto com 5 anos de idade, pega ele e foge com ele. Só que no desespero de fugir, ela derruba ele cai do colo dela e fica paralítico. Ela então leva ele para uma cidade onde só viviam mendigos e pobres. Só viviam nessa cidade. E lá nessa cidade, que significa sem pasto, é o nome da cidade, significa sem pasto, que ele cresce. Ele chega lá com 5 anos de idade e fica até na idade adulta, já quando ele já é pai. E finalmente nós vamos então ler uma parte desse texto, do capítulo 1, versículo 1 até o 5, só na primeira parte, e depois capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o 5, para que a gente comece a se situar na história. Primeiro, nós vamos ver que alguém estende graça, né? Alguém estende graça para uma pessoa que não merecia. E a gente vai ver como isso vai se desenrolando aí. Okay? Se você tem sua Bíblia aberta aí, então você pode acompanhar comigo. Capítulo 9, versículo de 1 a 5, a primeira parte. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Na verdade, o que ele diz aqui na questão de lealdade, esse termo que a Bíblia traduz como lealdade, na verdade Davi está dizendo assim: resta alguém para quem eu possa mostrar graça, misericórdia? É isso, essa é a ideia. Não é só lealdade, né? Mas porque Davi tinha feito uma promessa para Jonatas, dizendo: olha, eu vou dar sequência à sua linhagem, eu vou cuidar dos seus descendentes. Davi faz essa promessa, não só para Jonatas, mas para Saul também. E aí finalmente chega um tempo onde Davi pergunta: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, graça ou misericórdia por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba. Ziba era um mordomo que cuidava dos bens de Saul. Quando Davi toma o trono, quando Davi se torna rei, todos os bens que Saul possuía, Davi fica para si. Davi toma. Só que alguém administra esses bens. E esse alguém que administra esses bens se chama Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Lodebar era essa cidade, que significa sem pasto, ou seja, não tinha muita coisa para se fazer lá. Então, pobre, mendigos cresciam lá, porque era muito retirado, longe, no meio do deserto, e era um lugar seguro para esse garoto crescer, longe de Davi. Então, a primeira coisa, a graça é estendida. Nós vemos que tem um motivo aí da graça de Deus. Uma razão da graça é que Davi quer mostrar a benevolência do amor a Jonatas, ou seja, ele era amigo de Jonatas. E como amigo de Jonatas, ele diz: puxa, se eu sou amigo de Jonatas, o filho dele, eu preciso mostrar graça, misericórdia, amor, cuidado sobre os descendentes desse amigo, né? Ele então estende, ou seja, ele pergunta, né, quem é que ainda resta? Esse desejo de estender a graça a um membro da família de Saul. E isso é surpreendente, por conta, lógico, daquele costume de se matar todos os descendentes, que eu falei aqui antes, né?
Davi fez isso não por causa de Saul, porque ele merecia. Ou vocês acham que Saul merecia que Davi fizesse isso? A gente percebeu aqui durante todos os estudos que Saul queria matar Davi o tempo todo, né? Queria passar cerol no Davi, fazer ele sumir do mapa. E agora Davi diz, por amor a esse cara, aos descendentes de Saul, isso não faz sentido, não é? Mas por causa da sua amizade com Jonatas. O que isso te parece na nossa vida? Graça, né? Olha só, deixa eu só dizer um negócio para você. Você descende de quem? Não, esquece teu pai, tua mãe, a humanidade descende de quem? Um pouco mais longe. Um pouco antes de Abraão. Adão. Quem foi Adão? Não foi o cara que melou com Deus? Nós não descendemos desse homem. Agora você acha que Deus mostra sua graça por causa de Adão? O que você acha? Muito bom, e o que mais? Deus não mostra sua graça por causa de Adão. Deus mostra sua graça ao ser humano por causa de quem? Por causa de Jesus. Ele manda Jesus. Então, olha só o tipo que nós temos aqui. Nós temos Davi, que representa um Deus, praticamente representa o próprio Deus. Representa, não estou dizendo que é. A figura de Deus. Nós temos Jonatas, que morreu lá, que representa, que é uma figura de Cristo. E nós temos Saul, que é uma figura de Adão. E agora ele diz, eu vou demonstrar graça pela descendência de Saul, não por causa de Saul, mas por causa de Jonatas, que era meu amigo, a quem eu amava. E Deus estende a graça dele, dizendo, eu estendo graça ao ser humano, não por causa de Adão, mas por causa de Jesus. Então, essa ideia de graça, cara, olha só, em Adão nós somos inimigos de Deus, em Cristo somos amigos de Deus. Sabe, em Adão nós recebemos condenação, morte, em Cristo recebemos vida, aceitação, graça. Essa é a grande diferença entre graça de Deus e aquilo que nós entendemos muitas vezes ser graça de Deus. Mas também a graça tem um alcance. Olha só, quando Davi decide estender graça, quando Davi disse, resta ainda alguém da casa de Saul, a casa de Saul foi um antecessor, o inimigo de Davi. Quando ele diz, resta alguém aqui, ele não está na mente dele definindo um padrão de alguém. Ele diz, qualquer um pode ser. Ele diz, resta ainda alguém, não é uma pessoa, ok, quem que resta aí? Aí a Bia chega e diz assim, resta um, que é paralítico. Então diz, não, esse está fora do padrão, é paralítico, tem defeito, não dá. Tem mais alguém? Não tem, então... Ele não faz isso, ele está interessado, existe ainda alguém? Davi não tinha um critério definido aqui. Ele simplesmente diz, existe alguém? Da mesma forma é a graça de Deus. Por isso eu falei aqui antes, nós como seres humanos, nós queremos dizer quem é merecedor da graça e quem não. Esses garotos que mataram o João Hélio, esses arrastados no carro, não, esses não são merecedores. O presidente do Brasil, por ser corrupto, não é merecedor. Mas a graça de Deus não pergunta sobre isso. Ele diz, quem quiser, pode ter. Não é louco isso? Quem quiser, pode ter. Existe alguém, ele diz, a graça de Deus se estende a todo ser humano, a todos. Independente do seu passado, da sua raça, da sua posição social, das suas ações. Deus não chega para salvar justos. Ele mesmo disse, não vim para salvar justos, mas os que, ou doentes, os sãos, né? Mas eu vim... Porque não existe, exatamente. Mas sabe o que ele está falando dos justos? Está falando aqueles que acham que são. Ele diz, eu não vim para esses que acham que estão bem. Né? Eu vim para aqueles que estão doentes, que reconhecem e que sabem que precisam. Para esses eu vim. E a gente vai ver que a extensão da graça é um pouco também de reconhecimento também. E depois você vê a resposta da graça de Deus. Davi descobre que um dos filhos de Jonatas está vivo, que é paralítico, né? No entanto, a resposta da graça não é perguntar que tipo de homem ele é. Não é para isso. Graça não se preocupa com o passado do homem. Não se preocupa com o ambiente em que ele vive, com suas habilidades, com sua aparência, com o que quer que ele seja, ou o seu potencial de futuro. A resposta da graça é para perguntar onde é que ele está.
Essa é a resposta de Deus, da graça. Olha o que Davi faz aqui. Ele diz, onde ele está? Quando Ziba diz, olha só, perguntou Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Quando Ziba responde, olha, tem um filho de Jonatas, mas olha só, ele é aleijado. Entendeu? Aleijado, não pode andar. Entendeu? Eu imagino ele falando isso para Davi. A resposta de Davi, onde ele está? Davi não pergunta, é mesmo? O cara é aleijado mesmo? Pô, vai ser um... Vamos falar sério. Gente, todos nós aqui, nós falamos contra preconceito, o tempo todo. Mas se você está numa fila e tem alguém com alguma dificuldade na sua frente, duvido que você não comece a perder paciência. Puxa vida, sabe, você quer, e aquela fila não anda porque o cara não consegue achar, não consegue enxergar, porque ele tem uma limitação, e você começa a perder paciência. Pô, esse cara, né? Mas é a mesma coisa. Quando você vê aquela cabecinha de couve-flor dirigindo um carro na sua frente, né? Nada contra o Júlio, mas imagina aquele cabecinha de couve-flor dirigindo o carro que vai assim, ó, 40 por hora, e você não consegue nem sair para a direita nem para a esquerda, e você tem que ficar atrás dele. Esse cara não pode dirigir. Eu já falei isso para a Raquel. Essa pessoa não pode dirigir. Ela diz, mas como não? Eu falei, mas ele está mais atrapalhando do que ajudando o trânsito. Ele não pode dirigir. Sabe, a gente exerce um julgamento, né? Sim. Eu sei. Sim, sim. É por isso que eu fiz a pergunta aqui antes. Como nós lidamos com isso? Né? Eu vou dizer para você, o nosso homem interior, esse nosso ser humano que está aqui dentro é um animal. É um animal. Ted Haggard, que foi um dos pastores lá nos Estados Unidos, extremamente famoso, que foi pego em vários problemas, ele próprio disse, num dos testemunhos dele, ele diz, olha só, existia um lado escuro na minha vida que eu tinha medo. Sabe? Só que ele era tão famoso que ele não tinha com quem compartilhar, ele foi levando, foi escondendo até a coisa não conseguir. Então, gente, se depender da gente, do ser humano aqui, eu vou matar. Vou sair matar geral. E vou ser morto. Né? Porque sempre você vai... Né? Exatamente. Essa é a expressão, é a indignação. Agora, uma das coisas que a Bíblia nos diz é que é para nos revestirmos do novo homem. Né? É despir-se do velho homem, é tirar de dentro de nós essas coisas que são pertencentes ao velho homem, que quer matar, que quer destruir, que quer tomar na própria mão a vingança, e revestir-se do novo homem, que é deixar a vingança na mão de Deus. Né? Isso não significa que devamos ser bundões, né? No sentido de aceitar tudo, não é isso. Está dizendo que não tome em sua mão algo que pertence só a Deus. Vingança é com Deus, essa coisa de retribuir. Né? Isso é com Deus. Gritar pelos teus direitos, você tem que fazer. Dizer, cara, eu não concordo com isso, isso aqui está errado, apontar o erro. Isso é a nossa obrigação. Como cidadãos, como cristãos, temos que apontar o erro. E temos que dar o exemplo. Agora, isso não é um atestado de ser bundão, né? No sentido de ser molenga, de aceitar tudo, de ser passivo. Não, absolutamente. Cristão tem que ter as suas decisões e as suas opiniões bem definidas. Sou contra isso, porque a Bíblia diz que é errado. Então, eu acho e creio ser errado. Se a Bíblia é meu livro de regra e prática, eu tenho que viver com o que a Bíblia diz. Por exemplo, corrupção é pecado? É pecado. Então, eu não vou dar uma gorjeta para o cara me livrar porque eu estou estacionado no lugar errado, para não me multar. Eu não vou pôr um dinheiro no documento do meu carro para o policial me liberar, porque isso é propina. Então, eu estou jogando igual.
Tanto quanto, exatamente, porque esse que é o grande lance. Nós apontamos a grande corrupção, mas nas pequenas corrupções a gente faz. Então, tem que começar a partir de nós, né? Se nós apontamos o erro lá, temos que cuidar muito, porque é isso que a Bíblia ensina, né? Antes de apontar o erro do irmão, temos que cuidar da trave no nosso próprio olho. Então a questão é do revestimento com o velho homem, é entender que Deus, o padrão de Deus é diferente do meu. Então se eu sou cristão, eu tenho que ir para o padrão de Deus, não viver pelo meu padrão. Porque meu padrão é baixíssimo, gente, e vai de acordo com aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Se eu gosto, meu padrão diminui, se eu não gosto, meu padrão aumenta. O padrão de Deus não muda, é esse. Por exemplo, a questão do aborto. Se a vida é algo, um dom de Deus, cara, eu não posso aplaudir a legalização do aborto, gente. Isso é um crime contra a vida. Sabe? Contra a vida. Eu não posso aqui... Claro, existem circunstâncias que precisam ser observadas. Tá? A vida da mulher está em risco, é outra coisa. Tem que ser observado cada coisa. Agora, dizer, a pessoa veio no momento errado, vamos tirar. Gente, você já percebeu que todo mundo que é a favor do aborto já nasceu? Já percebeu isso? Todo mundo que é a favor do aborto nasceu um dia. Deveria ter sido morto também. Então, não faz sentido, né? Isso não faz sentido. Então, gente, a questão da graça de Deus, o padrão dele é diferente do nosso. Então, buscar o padrão de Deus é outra coisa. Quando Davi faz a pergunta, onde ele está? Ele não quer saber que tipo de homem ele é, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é feio, se é bonito, se é torto, se é reto. Não quer saber. Ele diz, onde é que ele está? Aonde? E a maravilhosa graça de Deus é assim também. Não olha para nós e se preocupa com a nossa condição espiritual. Quando Deus nos alcança, quando Deus nos busca, porque a gente sempre diz, eu aceitei Jesus, e esse conceito está totalmente errado. Você não aceita Jesus, você é aceito por Ele, porque você não tem... Não, você recebe a graça. Eu digo sim para a graça de Deus, e Ele me recebe. Eu aceitei Jesus, ai que legal. Quando eu ouço isso, alguém fala, eu aceitei Jesus, eu falo, pô, a impressão que dá que Jesus está com frio lá fora, batendo na porta, deixa eu entrar, por favor. E diz, ok, entra, eu recebi Jesus. Não, é exatamente o oposto. Eu estou lá desesperado, eu que vou lá e digo, por favor, me ajuda, sabe? E ele diz, cara, entra. Isso é graça de Deus. Eu sou aceito por Cristo. Então, a graça de Deus se revela assim também. A nossa condição espiritual, gente, é como desse homem. Nós somos paralíticos espiritualmente. Deformados espiritualmente. Sabe? Tortos. Não temos habilidade nenhuma espiritual. E ele não nos pergunta, vocês são tortos, deformados? Onde ele está? E Jesus vem em nosso favor. Graça de Deus é estendida, assim como Davi estendeu graça a esse homem. Segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, é que a graça também é recebida. A graça é recebida. Versículo 6 até o 8 diz o seguinte. Agora, Mefibosete está na presença do rei. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, né? Ele respondeu, sim, sou eu. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha que legal isso aqui. Esse texto é muito interessante. Por um momento, vamos nos colocar na pele de Mefibosete aqui. Imagina que você é Mefibosete. Você cresceu, aliás, você nasceu na corte do rei, até os 5 anos de idade, comendo do bom e do melhor, né, sendo o riquinho, porque até 5 anos de idade o cara já tira onda, né? Com 5 anos ele já tira onda sobre as outras crianças, né? Com 5 anos. Eu sei, o Matias fazia isso. Né? Mesmo sendo pobre, ele tirava onda igual. Aí ele, com 5 anos, aí imagina você estar na pele desse homem agora. Aí você com 5 anos de idade tem que fugir porque alguém quer matar você. Sua vida está em risco e você vai viver num lugar extremamente pobre. Você não tem dinheiro, você não tem terras, você não tem bem algum, nada. A única coisa que você tem é a si próprio. E alguém que está cuidando de você de favor ainda porque gosta de você.
E além de tudo, você é torto, você é paralítico, você é limitado, você tem necessidades especiais. Você não consegue fazer as coisas por si. Esse é você. E de repente, numa tarde, na frente da sua casa, para alguns soldados e dizem assim: o rei quer falar com você. E você não tem como fugir. E aí você vai. O que você espera? Exatamente. Você espera ser morto. Fui descoberto. Tá, estou chegando. E durante o trajeto de Lodebar até Jerusalém, o coração velho sai pela boca, né? Diz, o que eu vou fazer agora? Bom, tem que enfrentar a realidade. E o texto diz que ele chega, já se prostra, rosto em terra. E o que ele esperava de Davi nesse momento era a sentença, não é? Sentença. Sentença de morte. Mas ele ouve uma outra coisa. Primeiro, ele recebe, ele ouve, na verdade, palavras de paz. Quando Davi diz, não tenha medo. Não dá um alívio assim? Você está desesperado. Né? Eu lembro na época, quando era adolescente, eu acho que já contei essa história aqui. Eu estava brincando com um amigo, eu era adolescente, tinha uns 15 anos mais ou menos, adolescente. Sabe aqueles adolescentes bobões, né? Não é mais como adolescente de dia de hoje. Adolescente de dia de hoje é como um adulto na minha época. Eu era muito bobão, gente. Aí com 15 anos de idade fui brincar com meu amigo de luta. Ele chutou meu rosto, quebrou meu dente. O dente da frente, quebrou uma parte do dente. Aí eu decidi que iria consertar o meu dente, né? Porque de dentista todo mundo tem um pouco, né? E a gente estava num supermercado, eu comprei Super Bonder e colei o meu dente de volta para que minha mãe não visse, né? Imagina, eu com 15 anos chegar em casa com o meu dente quebrado, né? O dente da frente, gente, uma beleza. E colei de volta o meu dente. E não preciso dizer aqui que deu o maior problema, eu tive sérios problemas com o dente por causa disso aí. Então, quando finalmente eu não consegui mais esconder, porque o Super Bonder não colava direito, porque quebrava, caía, né? Aí eu tive que confessar para minha mãe. Aí ela disse, muito bonito. Ela disse, agora você vai arranjar um trabalho para consertar o seu dente. Com 15 anos. Aí, então eu fui lá, e o meu medo de fazer uma entrevista de emprego com o dente cair na hora, porque eu colava o dente e ia fazer entrevista de emprego, né? E o dente cair. Aí finalmente consegui um trabalho, mas esse medo, né? Esse medo de chegar diante de uma pessoa, eu com 15 anos de idade, nunca tinha feito porque até então trabalhava com meu pai, então você não fazia entrevista de emprego, eu trabalhava com meu pai numa firma de marcenaria, mas depois eu tive que arranjar um emprego por mim, porque com meu pai você não recebe salário, né? Quem trabalha com o pai sabe, né? Não tem salário. E aí eu fui na entrevista com aquele coração pesaroso, assim, com medo. Quando eu escutei a pessoa dizer, ok, então você começa amanhã, sabe aquele alívio, eu vou consertar meu dente, eu vou fazer... Aí você já começa a imaginar todas as coisas que você vai fazer com o salário que você nem recebeu ainda. Né? Aí você começa a imaginar aquelas coisas. E eu imagino esse homem da mesma coisa, cara, eu vou morrer. Ele se prostra diante de Davi, e Davi diz, levanta, cara, não tenha medo. Aí ele já começa a imaginar, cara, o que vai ser agora? Eu fico imaginando, ele começando a imaginar as coisas. Quando ele entra na presença do rei, ele está ciente de que vai receber essa sentença de morte, mas não acontece. Ao invés de julgamento, o coração dele se alegra porque ele experimenta graça. Ele experimenta graça. Ele ouve Davi chamar seu nome e em seguida, para o seu espanto, ele ouve Davi falar palavras de paz. Não somente palavras de paz, no sentido de não ter medo, mas ele diz, vou lhe restaurar toda a riqueza, toda a glória que pertencia à família do seu avô. Tudo o que o teu avô tinha, eu vou te dar de volta. Meu irmão, eu não sei o que eu faria com Davi nesse momento. Eu acho que eu quebraria todos os protocolos, né? Não sei se pulava no pescoço dele, abraçava lá, não sei, porque a felicidade seria tão grande, né, de ter essas coisas todas restauradas, mas a cereja do bolo disso tudo vem depois, quando Davi diz que ele ficaria para o resto da vida à mesa do rei. Essa eu acho que é a cereja do bolo. Né? Que graça, né? E ele então abraça essa graça e recebe também com um coração honesto.
Mefibosete então é dominado pela graça que recebeu e reconhece que não é merecedor. Ele usa um termo forte, né? Ele diz: quem sou eu? Quem sou eu para que te preocupes com um cachorro, um cão morto? Eu sou um cachorro morto, sabe? Não tenho valor nenhum, um cão morto. Essa é a imagem de um pecador que vai diante do Senhor e que encontra a graça de Deus, né? Quando o rei chama, primeiro há o medo provocado pela culpa. O pecador sabe que não merece nada além de julgamento e condenação na mão de Deus. No entanto, quando nós respondemos ao apelo de Deus, Ele nos responde com graça. Pensa um pouco na situação desse homem, né? Quando Davi diz a ele assim: você vai viver, você vai comer a minha mesa. Sabe quem estava naquela mesa? Pessoas bonitas. Absalão, filho do rei Davi. Diz o texto que é um dos homens mais bonitos. A Bíblia fala, lindo o cara, deve ter sido assim um cara, né? Estava na mesa. Na mesa estavam também as esposas de Davi. Lembra que a gente falou de Abigail? Muito bonita, diz o texto, chamava ela de muito bonita. Estava à mesa também. Joabe, um dos guerreiros de Davi, um dos generais de Davi, comia à mesa de Davi também. E esses homens e mulheres estavam sentados à mesa. Imaginem só, sentados à mesa, e de repente escuta-se um som de muletas entrando, e pernas arrastando, se sentando também à mesa. Imaginem essa imagem. É mais ou menos assim quando Cristo nos chama para si. Ele diz: nós somos assim, como esse homem, totalmente limitados, totalmente imerecedores dessa graça de Deus. E ele diz: você vai sentar à minha mesa. Aí nós chegamos lá. Sabe quem está nessa mesa? Paulo está lá. Paulo, grande fundador de igreja, evangelista, Paulo está lá. Pedrão, melou com Deus, mas está lá também. Os grandes heróis da fé estão lá sentados e de repente chega euzinho para tomar meu lugar à mesa. É mais ou menos isso. Graça de Deus. Não pergunta quem você é, tuas limitações, de onde você veio. Ao mesmo tempo que a graça ela é recebida, ela também é expandida. A graça ela é expandida. Olha só. Quando Mefibosete chegou a Davi, ele não recebeu o que merecia. Ele recebeu graça. Quando recebeu graça, também recebeu mais bênçãos do que poderia ter imaginado. A graça ela foi expandida. Olha só o que essa graça salvadora também dá a mim e a você. Vamos ler o final do texto, versículo 9 até o 13, diz assim: então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei ordenou. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. E então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Imaginem agora, esse homem que morava de favor na casa de alguém, né, agora se torna senhor sobre aquela casa e tudo é restaurado e tal. A graça dessa atitude de Davi providenciou um futuro a esse homem. Em Lodebar, Mefibosete não tinha nada. Ele era pobre, era um pária da sociedade, ele era fugitivo, não tinha nenhuma esperança e sem perspectiva de futuro, nada. Tudo que ele tinha era um par de muletas e nada mais. Só o que ele tinha. Nós vivemos mais ou menos como esse homem, numa sequidão, sem perspectiva, sem Deus, sem nada. E Cristo nos chama e nos providencia um futuro. Nos é assegurado um futuro, além de ter o nosso presente também solucionado. Nos dá perspectiva, nos dá esperança, nos dá paz. Ele nunca poderia ter tido
o que ele teve agora em Lodebar. Nunca. E você também. Sem Cristo, você nunca poderia também ter tido o que você tem hoje. Olha só, hoje nós temos a promessa de segurança. Estou com vocês, diz o próprio Jesus. Estou com vocês. Temos promessa de segurança. Temos promessa de um dia morar com o Senhor. João 14, de 1 a 3 diz, eu vou preparar um lugar para vocês. Nós temos a promessa de que nossas necessidades seriam atendidas aqui na terra, Filipenses 4,19. Nós temos essa promessa. Nós temos a promessa também da presença dele em nossa vida. Mateus 28, versículo 20 diz isso. Que estou convosco todos os dias, até o final. Além de ter providenciado um futuro, a graça também providenciou uma família. Mefibosete foi adotado da família de Saul para a família de Davi. Ele não era mais agora só da família de Saul, ele estava à mesa do rei Davi como se fosse o seu próprio filho. É isso que Jesus faz com a gente. Nós somos adotados da família de Adão, pecaminosa, totalmente limitada, e somos trazidos à família de Cristo. E nós agora temos uma família. Eu acho que todos os dias da vida de Mefibosete, ele era lembrado de que era alvo da graça de Deus. Sabe que nós não lembramos isso? Se nós acordássemos de manhã e lembrássemos de onde nós viemos e aonde nós estamos, eu acho que essa graça que nos inundaria o coração nos daria uma outra perspectiva. Puxa vida, hoje eu faço parte da família de Deus. É diferente, tem outras perspectivas, outra visão de futuro. É completamente diferente. Em Adão nós estávamos condenados à morte, em Jesus destinados à vida. É isso que acontece com a gente. Também a graça nos providenciou algumas realizações. Mefibosete aqui era um Zé Ninguém em uma casa cheia de alguéms. Como eu disse antes aqui, tinha Absalão, tinha Joabe, tinha as mulheres de Davi. Um Zé Ninguém na casa de alguéms. E aqui é a mesma coisa, nós também somos um João Ninguém, um Zé Ninguém na casa de alguém. Você é um Mefibosete. Você é. Eu sou. E nós fomos atraídos, ou tirados de Lodebar, lugar que não tem nada, de sequidão, de pobreza, e nós fomos transportados para um lugar com Cristo. Muito bom. Quero deixar um desafio para nós essa manhã aqui. Sou muito grato a Deus pela graça de Deus em minha vida. A graça de Deus por sua graça salvadora. E a minha pergunta para você essa manhã é: você é ou já foi alcançado pela graça de Deus também na sua vida? Você já foi? O poder da graça, de suas promessas, de sua provisão, elas são realidade no seu coração e na sua alma? Isso é realidade em sua vida? Se você foi encontrado pela graça de Deus, você tem essas coisas todas. Você tem a garantia de um futuro, de uma família. A graça de Deus, ela expande, ela vai além do que você possa imaginar. Atinge pessoas que você nem imagina. Pessoas são abençoadas por causa de você, sabe? Quando Cristo alcançou a tua vida, quando a graça de Deus se instalou em sua vida, pessoas são abençoadas através de você. Sabe, olha só, a sua oferta que vem aqui aos domingos, quando é enviada para um missionário que nunca viu você, que nem sabe direito quem você é, dos teus desafios e tudo mais, quando ele recebe isso, você está abençoando a vida de uma pessoa lá, sabe? Você está estendendo a graça, você está estendendo a graça de Deus na vida de uma outra pessoa, que você nunca viu na vida, talvez. Ou aquelas pessoas que você conhece esse missionário, você investe na vida dele, e ele está lá falando para pessoas que você nunca vai conhecer na sua vida, lá do outro lado do mundo. Essas pessoas estão sendo abençoadas por causa de você. Você entende? A graça de Deus é muito, muito maior do que nós podemos imaginar. A graça de Deus é na sua vida, e ela estende a vida das outras pessoas através de você. Que Deus nos abençoe nesse sentido, que nós possamos ter essa graça instalada em nosso coração, e que as promessas, a graça, a provisão e a realidade dessa graça possa ser realidade na minha e na sua vida a cada dia. Lembra de uma coisa, você é Mefibosete, você foi tomado lá de Lodebar, numa terra de um lugar de morte, de pobreza, e você foi trazido para dentro da família
de um rei, do rei, para sentar à sua mesa. Você não merecia isso, mas a graça que te atraiu. Que Deus abençoe você e que você tenha na sua mente, quando você lê esse texto daqui a uns 2, 3 anos, sei lá, você lembra que você é Mefibosete. Você foi alvo, você é alvo da graça de Deus. Deus te abençoe. Vamos encerrar essa manhã, quero orar ainda para encerrarmos. Talvez você queira ter essa realidade em seu coração e você não tem ainda. Então eu encorajaria você a realmente buscar isso diante do Senhor. Nós temos essa liberdade de chegar diante dele e abrir o nosso coração e ter essa vida abundante. De João 10:10, né? Quando ele diz, eu vim para que vocês tenham vida abundante, de graça sobre graça. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por esse personagem de Mefibosete que nos ensina que, assim como ele, que não era merecedor, limitado em vários aspectos, nós também fomos aceitos em nossa limitação, em nossa podridão pelo Senhor. Sou grato ao Senhor pela tua graça em nossa vida, e não só em nossa, mas também de todos aqueles que têm o Senhor como o Salvador de sua vida. Eu agradeço por essa graça vivificadora, essa graça salvadora, essa graça restauradora que Deus derramou através do seu Filho Jesus em nossa vida. Muito obrigado, Deus, por essa manhã, pela tua palavra que nos desafia e nos ensina. Eu peço que o Senhor nos abençoe ainda no restante desse dia, porque nós possamos pensar sobre aquilo que o Senhor já fez em nossa vida e que ainda vai fazer, e de também meditar naquilo que nós podemos nos tornar em sua mão. Então nos ajuda a sermos aceitos pelo Senhor em primeiro lugar, a recebermos a tua graça e de também vivermos na sua graça. Eu oro para que a graça do Senhor Jesus, para que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Cristo. Amém.